Olá, esse é o Doutor TV, eu sou a Keila Lima e hoje nós vamos falar sobre diagnóstico de câncer depois de uma biópsia. A doutora Daniele Miyamoto, que é mastologista, vai conversar com a gente sobre isso. É muito importante que você preste atenção na nossa conversa, até porque é também mais importante ainda que você entenda da necessidade de cada vez que acontece algo deste tipo, você ou a pessoa que você conhece precisam de ajuda, principalmente na hora de iniciar um tratamento. Porque, doutora, o primeiro impacto, depois da descoberta de uma doença grave através da biópsia, é muito grande para todas as mulheres, né, doutora? É sempre um momento muito delicado, muito difícil, né? Às vezes a pessoa fica um pouco perdida, não sabe qual a direção, o que fazer, né? Quais são as próximas etapas. Então é uma consulta, aliás, com muita informação, denso, né? Muita coisa para conversar. Doutora, a biópsia, ela vem depois dos outros exames de rotina, como a ultrassonografia, a mamografia. É o último estágio para se constatar uma doença mais grave como câncer? Sim, na verdade a gente inicia os exames de rotina, ou caso seja uma investigação de uma queixa que essa mulher trouxe, a gente vai começar com mamografia, ultrassom, em alguns casos vai ser solicitada a ressonância, mas nem sempre. Mas assim que é detectada, né, uma alteração nesses exames, aí sim o que vai dizer, né, confirmar o que é aquele nódulo, aquela lesão, a calcificação, enfim, é a biópsia, né? Tem algumas maneiras de guiar essa biópsia, mas é uma biópsia por fragmento. A gente tira um pedacinho, né, da lesão para analisar e dizer definitivamente o que seria, né, o que estamos investigando. Doutora, normalmente o câncer maligno é detectado através de uma biópsia. Sim, normalmente é o que sim, confirma, vamos dizer assim? É o que confirma, uma biópsia por agulha grossa, não uma punção, tá? O que é uma punção, doutora? Qual é a diferença? A punção, na verdade, é uma agulha fina, em que são aspiradas algumas células e elas são analisadas de maneira aleatória, meio que célula por célula. A gente não vê a arquitetura, né? Quando a gente faz uma biópsia por agulha grossa, então a gente tira fragmentos maiores, em que o médico patologista consegue olhar no microscópio e dizer exatamente, né, de acordo com aquela arquitetura, se trata de uma alteração que é um câncer, ou se não, ou se é alguma outra lesão benigna, enfim, que não precisaria de um tratamento mais agressivo, digamos assim. Através dessa biópsia por agulha grossa também é possível fazer testes adicionais, que são a imunohistoquímica, né? Então a gente faz, o médico patologista consegue fazer testes com corantes e etc, para dizer até qual é o subtipo desse tumor. Então dessa biópsia a gente já tem várias informações, né? E assim consegue já poder guiar o tratamento, né? Porque nem sempre a gente vai começar com a cirurgia de remoção, né, da alteração. Às vezes a gente vai começar com outro tratamento antes e essa biópsia já vai poder guiar. Doutora, qual é o próximo passo depois da biópsia na detecção de uma doença grave como câncer? Eu fiz a cirurgia, ou melhor, eu fiz o exame, fiz a mamografia, fiz a biópsia, foi constatado o câncer. Qual é o próximo passo? Então, aí, de acordo com o resultado dessa biópsia, então dessa análise do médico patologista, a gente vai saber o tipo e o subtipo do tumor, né? Sim. E nisso a gente vai saber se é um carcinoma que é ductal, se é dos lóbulos da mama, se ele responde ao hormônio ou não responde ao hormônio, se ele tem uma molécula que se chama HER2 ou não. A gente consegue ter uma análise quanto à agressividade desse tumor, tanto baseado nesses receptores, nessa imunohistoquímica que a gente chama, que é um nome bem técnico, né? Mas através disso a gente consegue ver esse tumor, a cara, o que ele é, e de acordo com o tamanho, as características, né, dos achados, tanto dos exames de imagem, né, como esses da anatomia patológica, da biópsia, a gente pode guiar então o tratamento. O tratamento pode ser iniciado direto com a cirurgia, dependendo desse tipo e subtipo do tumor e todas essas outras variáveis, mas também a gente pode optar, em muitos casos, a começar o tratamento, às vezes, com a quimioterapia, né? Então, é uma informação muito importante essa da biópsia, né? Porque ela, na maioria das vezes, é o que vai nos guiar aí
e decidir quais etapas vão fazer parte desse tratamento ou não e qual vai ser a ordem disso. Doutora, existe algum problema de saúde que a pessoa tenha que a impeça de fazer a biópsia? De maneira geral, não. Principalmente porque a mama digamos, um órgão que está para fora, né, da caixa torácica. Não tem estruturas que sejam digamos assim, seja arriscado fazer a biópsia ali. Não passa um grande vaso, né? É diferente, por exemplo, se a gente fosse fazer uma biópsia de pescoço, né, ou em qualquer outro lugar, a gente tem que ter mais destreza, né? E tem mais contraindicações a fazer do que na mama que está para fora, né? Ali tem as glândulas mamárias, tem a gordura ao redor, mas assim, não tem grandes vasos, é um pouco provável de ter uma hemorragia, né? Então é um procedimento de maneira geral muito tranquilo, em que ela vai ao laboratório, faz a biópsia como faz um exame de mamografia ou de ultrassom e depois vai para casa, né? Então é de maneira geral bem tranquilo de se fazer. As contraindicações, às vezes, só quando é uma mama muito pequena e se essa lesão estiver, por exemplo, muito próxima dos arcos costais, coisas desse tipo, mas é muito difícil, tá? Quase 100% das mulheres conseguem fazer esse tipo de biópsia. Doutora, existe uma idade mínima e máxima para se fazer uma biópsia? Não tem contraindicação. A idade, independente da idade, ela pode fazer, desde que haja uma indicação, né? A lesão que a gente esteja vendo é algo que merece ser investigado a mais com uma biópsia, mas pela idade não há problemas, justamente por ser algo que você faz e vai para casa no mesmo dia. Mesmo uma pessoa que tenha, supondo, muita idade, né, e tenha alguma outra dificuldade, ela pode fazer a biópsia. Doutora, detectado o problema, se começa um tratamento, um acompanhamento psicológico também é ideal? Sempre, né? O tratamento é sempre uma equipe multidisciplinar vai fazer toda a diferença, né? No acolhimento dessa mulher, desde assim, o momento do diagnóstico é um momento muito delicado, em que essa mulher precisa do apoio das pessoas ao redor e muitas vezes, né, vai precisar sim de um apoio de um profissional que esteja capacitado, né, para poder acolher essa mulher, né, mostrar que, na verdade, fez o diagnóstico, ela vai receber o tratamento, o melhor tratamento possível e disponível, mas depois disso a vida vai continuar, né? Então, é preciso que muitas mulheres acabam se sentindo solitárias nesse momento, né? É preciso, sim, um acolhimento de um terapeuta nesse sentido. Doutora Daniele Miyamoto, mastologista, conversou conosco hoje, falou da importância da biópsia e também de um acompanhamento médico depois de fazê-la. Eu sou a Keila Lima, lembrando a você que os contatos da doutora Daniela estão aqui na tela. E olha, é muito importante que você faça os exames de rotina. Aqui no Doutor TV nós sempre temos os médicos mais capacitados para te orientar, mas faça a sua parte e cuide-se bem.